Oi, pessoal. Como não tivemos tempo de gravar a resolução das questões que a gente colocou lá no Kahoot com vocês durante a aula, então a gente vai gravar a resolução delas para vocês. A primeira questão dizia o seguinte: no lançamento de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? São dois dados com faces numeradas de 1 a 6. Então, a gente vai ter um par de números e a soma desses números tem que ser igual a 6. Então, nós temos 5 possibilidades: 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, 2 e 4 e 1 e 5. Mas e qual vai ser o nosso espaço amostral? Então, se a gente for elencar todas as possibilidades, nós podemos começar, por exemplo, com 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Quando a gente fizer com todos os números até o 6, a gente vai encontrar um total de 36 possibilidades, porque como são 6 faces em um dado, e são 2, a gente vai ter 6 ao quadrado, que é igual a 36 possibilidades. Então, 36 é o nosso espaço amostral. Logo, a probabilidade que a questão quer vai ser exatamente 5 sobre 36. Segunda questão. Dado um baralho comum de 52 cartas, qual é uma probabilidade de escolhermos aleatoriamente uma carta de ouro? Primeiro, a gente tem que saber que num baralho comum, nós temos 13 cartas de ouro. Então, essa é bem simples, né? Se a gente tem 13 cartas de ouro, o nosso espaço amostral, obviamente, vai ser 52, porque o baralho tem 52 cartas. Então, simplificando aqui, 1/4 igual 25%. É a nossa probabilidade. Na questão 3, ao jogar um dado, a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima é 45%. E aí, a gente tem as 6 faces no dado, né? De 1 a 6. E 3 números dessas 6 faces são ímpares. Então, dessa forma, a gente tem que a probabilidade é igual a 3 sobre 6, ou seja, metade, 50%. Já que nós temos 3 números ímpares do total, que é 6. Então, a probabilidade é 50%. Então, é falso. Na questão 4, se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Então, nós temos aqui as possibilidades de sair cara 3 vezes. Considerando cara, né, a letrinha C e coroa, a letra K. Nós temos, primeiramente, que calcular o total de possibilidades, o nosso espaço amostral. A moeda tem 2 faces e foi lançada 5 vezes. Então, a gente precisa pegar esse número 2 e elevar à quinta potência. O resultado vai ser 32. Logo, 32 vai ser o nosso espaço amostral. A gente já tem aqui as possibilidades de sair cara 3 vezes, então só é montar agora. Probabilidade vai ser igual a 10 sobre 32, que é aproximadamente igual a 31,25%. Bem, continuando com a resolução das questões, agora a gente vai para a questão 5. A questão 5 dizia o quê? A probabilidade de um casal com 4 filhos ter 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino é... Primeiro, a gente tem que achar todas as possibilidades, não é isso? Então, vai ser o total de eventos. A gente sabe que cada filho ele pode ser do sexo feminino ou do sexo masculino, do gênero, né? Então, a gente vai ter 2 possibilidades para cada um. Então, a gente vai ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, a gente tem 16 possibilidades. Ele quer que tenha 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então, a gente poderia ter o quê? Masculino, masculino, feminino, feminino, ou masculino, feminino, feminino, masculino, ou masculino, feminino, masculino, feminino, enfim, várias possibilidades, não é isso? A gente pode fazer uma combinação utilizando os 4 valores tomados 2 a 2.
Porque a gente tem 4 filhos e quer que 2 sejam do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então, dessa maneira, calculamos de quantos modos podemos ter os 2 de um sexo e, consequentemente, os outros 2 serão do outro sexo. Então, a combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4 vezes 3. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. 2 fatorial é 2. E 4 menos 2 fatorial é 2 fatorial, que vai dar 2. Então, 2 vezes 2, 4. 24 sobre 4 vai dar 6. Então, o total de possibilidades são 6 maneiras, né? Aí a gente quer a probabilidade. A probabilidade vai ser os 6, que é o total de possibilidades que pode nascer 2 meninos e 2 meninas, sobre 16, que é o total de filhos que ele pode ter. Tipo, a quantidade de filhos que podem nascer, a configuração. Logo, 6 sobre 16 igual a 37,5%. Na questão 6, essa é bem facinha. Acho que todo mundo acertou essa. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Os múltiplos de 2 são os números pares. São os números que o 2 divide, né? Que a gente tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Se a gente contar, a gente vai ver que existem 10 números. A probabilidade vai ser o quê? O número de possibilidades, que são os números pares, sobre o total do evento, né? Então, a gente tem 20 números e 10 possibilidades, a probabilidade vai ser o quê? 10 sobre 20, que é igual a 50%. E agora a questão 7. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é esportista. A probabilidade dela ser vegetariana é... a gente tem o quê? Que ele fala que 1.000 são vegetarianos, logo, como o bairro tem 5.000 moradores, 4.000 não são vegetarianos. Aí ele fala que 40% dos vegetarianos são esportistas. Aí a gente vai pegar o quê? 40% de 1.000, né? Que é o total de ser vegetariano, que vai dar o quê? 400. 20% dos não vegetarianos são esportistas. Aí a gente vai pegar o quê? 20% do que sobrou de não ser vegetariano, que são 4.000. Logo vai dar 800. O total dos esportistas no total, né, vai ser o quê? O total dos esportistas vegetarianos e não vegetarianos, que vai ser o quê? 400 mais 800, que é igual a 1.200. Logo, a probabilidade de ser vegetariano, de ser um esportista e ser vegetariano, vai ser o quê? 400, né? A probabilidade não, a possibilidade. Só que a gente tem quantos vegetarianos? 1.200. Então, a probabilidade vai ser o quê? 1/3. Que é a probabilidade dele ser vegetariano. A gente tem que, dentre os 5.000 moradores, 1.200 são vegetarianos. Porém, dentre esses 1.200, apenas 400 são esportistas. Já que ele disse que a pessoa escolhida ao acaso é esportista, então o 400 o evento e o 1.200 é o total de casos, né? Então, a probabilidade é 1/3. Bom, pessoal, dando continuidade à resolução das questões, essa questão, a 8ª, diz assim: em uma caixa estão acondicionados 1,5 dúzia de ovos. Sabe-se, porém, que 3 deles estão impróprios para o consumo.
Se forem escolhidos 2 ovos ao acaso, qual a probabilidade de ambos estarem estragados? Então, o que nós precisamos? Saber primeiro a possibilidade do primeiro ovo estar estragado. Então, se nós temos 3 ovos estragados, do total 18. Então, a probabilidade é 3 para 18. A probabilidade do segundo ovo retirado estar estragado. Então, depois de retirar o primeiro ovo, só restam 2 estragados e 17 no total. Então, a probabilidade do segundo é 2 sobre 17. Assim, a probabilidade será 3 sobre 18 vezes 2 sobre 17. Multiplicando, dá 6 sobre 306. Simplificando por 6, fica 1 sobre 51. A próxima questão, a 9ª, no caso, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de uma doença crônica é. Aí aqui nós temos a tabela, que essa foi de uma questão do Enem também, que tem a campanha da vacinação contra a gripe suína. Aí tem as datas de vacinação, de 8 a 19 de março, e por aí vai, o público-alvo e a quantidade de pessoas vacinadas. Ele quer saber a probabilidade dessa pessoa que foi vacinada ser portadora de uma doença crônica. Os portadores de doença crônica são esses que foram vacinados do dia 22 de março a 2 de abril. Portadores de doenças crônicas, 22 pessoas. Para que a gente possa saber a probabilidade dele ter a doença crônica, nós precisamos saber o total de pessoas que foram vacinadas. Então, o total de pessoas atendidas no referido posto de vacinação foi 200, somando 42, 24, 56, 30 e 50, um total de 200 pessoas. Então, se dessas 200 pessoas, 22 são portadoras de doenças crônicas, a probabilidade de uma dessas ser selecionada é 22 sobre 200, o que nos dá, simplificando, 11 sobre 100, 11% das pessoas que foram vacinadas são portadoras de doenças crônicas. E, por último, no próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30%, e a de chover no domingo é de 25%. Então, a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Para isso, nós queremos que a aula seja realizada no domingo. Para que isso aconteça, temos que no sábado precisa chover. Então, precisamos que chova no sábado e não chova no domingo. Assim, a probabilidade de chover no sábado é 30 sobre 100. Certo? Porque a probabilidade de chover no sábado é de 30%. E a probabilidade de não chover no domingo. Se a probabilidade de chover no domingo é de 25%, seria 25 sobre 100. Então, a de não chover vai ser o complemento para 100%, no caso. Então, 75%. Por isso que fica 75 sobre 100. Fazendo essas multiplicações e divisões, né, simplificando tudo aí, a gente tem um resultado de 0,225 ou 22,5%. E é isso, pessoal. Com isso, nós terminamos a resolução das questões. Esperamos que vocês tenham gostado e que essa atividade tenha sido proveitosa para vocês. E agradecemos a atenção.